Em Brasília, o Congresso Nacional deve ter mais uma semana de esforço concentrado para avançar em pautas ambientais e econômicas. Os incêndios que preocupam o país serão tema de audiência. Veja os destaques da semana com Ricardo Araújo. Com o aumento dos incêndios florestais na Amazônia, Pantanal e no Cerrado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é esperada em audiência pública no Senado na quarta-feira, para apresentar as ações do governo federal diante da situação. Já a Comissão de Serviços de Infraestrutura deverá analisar amanhã um projeto de lei vindo da Câmara dos Deputados que cria programas para diesel verde e combustível sustentável para a aviação. A proposta prevê também o aumento da mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. Ainda no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos deverá discutir os impactos do primeiro projeto da reforma tributária nos setores de comércio e serviço. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal prorrogou até o dia 11 de setembro, semana que vem, o prazo para que o Congresso Nacional e o governo busquem uma solução sobre a desoneração da folha de pagamento. O ministro relator Cristiano Zanin suspendeu pontos da lei que prorrogou a desoneração da folha de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. De Brasília, Ricardo Araújo para o Rural Notícias. Pois é, não há atividades na Câmara nesta semana por causa das campanhas eleitorais. A expectativa é pelo anúncio do presidente da Câmara, Arthur Lira, de quem será o seu candidato à sucessão no cargo. Para falar sobre a agenda no Congresso Nacional nos próximos dias, está conectado conosco o comentarista do Canal Rural, o João Henrique Rummel, que também é diretor executivo da Action Relações Governamentais. Rummel, aparentemente uma semana tranquila, né? Mas a gente tem aí pautas bem diversificadas, desde pautas ambientais, pautas econômicas, tem a questão também de um grupo de senadores aí forçando o Rodrigo Pacheco a abrir o impeachment, né, contra o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, eu queria que você fizesse um balanço dessa semana, o que é mais importante, principalmente para o nosso setor. Boa noite, Rummel. Boa noite, mais uma vez. Prazer estar com você aí, Petri, e com a nossa audiência. Certo? Em Brasília, hoje mesmo, estando na época de um período eleitoral, os bastidores estão bastante movimentados, né? Aí a gente já viu aí que nós temos a questão, vai debater a questão dos incêndios, como fazer, o combustível do futuro, que é um projeto muito importante da transição energética e do fortalecimento para fortalecer a produção e aumentar o teor de etanol e de biodiesel, fortalecer na agricultura. Mas a semana, o mais importante, tem duas coisas que são muito importantes nessa semana que está esquentando os bastidores. O primeiro, como vocês já falaram, do Peloa, o governo, além, para poder fazer o Peloa ser viável e ter o déficit fiscal zero, ele baixou um projeto de lei aumentando os impostos, onde ele aumenta o imposto sobre juros, JCP, e sobre CS, o imposto da CSSL. E que hoje é um projeto que, só para você ter ideia, como o governo é abusado, pode ter o risco de perder mais uma vez. Há 15 dias atrás, na desoneração da folha, esses impostos que o governo exigia foram retirados. E o governo tenta colocar de novo e que os bastidores estão tentando, de uma forma ou de outra, renegociar. Hoje mesmo teve uma reunião de todas as frentes parlamentares, onde vai começar um movimento para derrubar esse projeto e cobrar que o governo não coloque propostas de mais impostos, e sim de redução de gastos do governo. Por exemplo, ter novos concursos, aumentar salário, mais benefícios para todo mundo, é um negócio complicado. Ô, Rummel, O Congresso tem uma frase... mesmo Ô, Rummel, só para te interromper, tem uma frase lá no projeto que diz o seguinte, né? Meta fiscal zero, desde que os projetos sejam aprovados pelo Congresso. Pois é, então isso e o Congresso, os parlamentares, hoje as frentes parlamentares, está todo mundo se movimentando contra a aprovação desse PL. E aí como é que vai ficar o orçamento?
Quem vai decidir o que é prioridade para cortar e ter o déficit zero? É o Congresso. A responsabilidade é dele, tá certo? É ele que vai votar e ele que vai aprovar. O Executivo vai ter que executar. Então, esse é um debate que, nesta semana, já está ocorrendo nos bastidores de qual vai ser o posicionamento do Congresso. O Arthur Lira, na semana passada, falou que não aceita aumentar imposto no evento da XP. Então, quer dizer, hoje, então, este é o momento que vai criar bastante conflito. O segundo ponto, que este é muito importante e que define os futuros aí para frente, a partir do momento que o ministro do Supremo, tá certo? Ele questionou a transparência das emendas, tá certo? Para o governo poder arrecadar e gastar e ter o controle sobre o Congresso, pegou muito mal. Então, está tendo uma negociação, era para ser entregue uma proposta de acordo na sexta-feira, não foi entregue, foi prorrogado mais por 10 dias, e o que a gente está vendo é que mais uma ação do Executivo junto ao Judiciário, querendo tirar o poder já conquistado do Legislativo, não vai ter efeitos práticos. Por quê? Porque, por mais que eles queiram criar um fato falando que não é transparente, quem vai decidir o que é transparente? Quem vai regulamentar a transparência? Quem vai determinar o que é a transparência? É o Legislativo, que vai ter que votar a LDO, a LOA, o PPA, e colocar o que são as metas do governo e aonde alocar esse processo. E, mais uma vez, é um tiro que, na minha opinião, vai fortalecer mais ainda o Congresso Nacional. Por quê? Pelo que estão nas notícias daí, estão sendo vazadas, é que as emendas impositivas elas não vão acabar e nem vão diminuir. O poder discricionário vai continuar sendo do parlamentar sem sobrepressão, nem do governo federal, nem do presidente das casas e também dos seus líderes. Então, ele vai ganhar uma autonomia de classificação de debate. Mas o líder e o presidente da casa e do Congresso vai poder ter algumas indicações nas votações e influência nas emendas de bancada e nas emendas de comissões. Quer dizer, eu acho que vai buscar um equilíbrio, mas, mais uma vez, volto a dizer, fortaleceu os presidentes das casas e vai fortalecer, então, o Arthur Lira na condução do seu sucessor, como também Rodrigo Pacheco na condução do sucessor, porque ele vai, nesse momento, ser o grande interlocutor, o grande negociador. O baixo clero, ele está se dizendo que eu estou defendendo as emendas, eu fui o grande fiador de defender as emendas impositivas. E para o Supremo e para o Executivo, ele falou o seguinte, eu sou a barra de proteção, porque se eu não defender eles, não ser o fiel da balança, entra uma pessoa da oposição e como é que você vai controlar essa pessoa da oposição na presidência das casas? Se torna inviável. Perfeito. Rúmel, obrigado. Essa semana de grande decisão. Perfeito. Vamos acompanhar os desdobramentos. Quero te ver aqui em breve para comentar os desdobramentos. Obrigado, viu, Rúmel? Uma boa noite e até uma próxima. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso, Rúmel. Obrigado. Boa noite.